Meu nome é Bruno Panhoca, eu sou um dos pioneiros do American Barbecue no Brasil. Isso não quer dizer muita coisa, porque começou em 2015, ou seja, é uma atividade que está passando dos 10 anos agora. Mas é uma coisa que cresceu demais. Se a gente pensar que em 2015 a gente tinha 4 pessoas fazendo barbecue no Brasil, e hoje a gente tem mais de 30 mil pit smokers rodando pelo Brasil, é um crescimento exponencial. Não sei nem dizer o número que isso cresceu, mas é um absurdo. E ainda assim é pouco. Ou seja, é um mercado que tem um potencial gigantesco. Por que eu quero falar sobre barbecue, sobre fumaça no nosso mundo de hambúrguer, no nosso mundo de hamburgueria? Eu tenho uma smokehouse aqui em São Paulo chamada Raccoon Smokehouse. É uma pena que eu não abro de segunda e terça para vocês poderem visitar. Mas para eu sair da frente, né? Eu vou ficar tomando bronca toda hora. É uma pena que não vai dar para vocês visitarem porque eu estou fechado, mas o dia que vocês puderem vale a pena conhecer. E lá uma das coisas que a gente faz é o hambúrguer. Por que a gente faz o hambúrguer defumado? Porque ele é fator de diferenciação. Por que a gente usa o American Barbecue? Porque ele é fator de exclusividade. Isso é uma coisa que vocês têm que ter noção hoje, que a gente estava conversando agora com a Fone, com a galera. Fazer um hambúrguer ruim hoje, você precisa estar muito disposto a fazer. Porque você compra pão de padarias incríveis, você compra carne da Beef Boutique, você compra queijo da Scar, você faz muito bem. Mas todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer igual você, né? Eu tenho 52 anos e eu vi a cena do hambúrguer em São Paulo desde da primeira geração dela, que eu já tive orgulho de dividir esse palco aqui com o pessoal do Joaquins, do New Dog, do Osnir. Gente que começou lá atrás, quando o hambúrguer era uma coisa muito simples. Era um pão branco, uma carninha bem passada de 100 gramas e uma fatia de queijo prato. Esse foi o hambúrguer paulistano até o começo da década de 90. Aonde as hamburguerias se diferenciavam? Na maionese. Eu até hoje sou apaixonado por maionese de hamburgueria. Eu tive um blog chamado Maionese à Parte por um tempo, que eu ia só analisar, eu nem analisava hamburgueria, eu só analisava a maionese. Que era um fator de diferenciação, porque o hambúrguer era exatamente o mesmo. Então, dentro disso, se você começa a olhar para essa tendência de que um dia alguém chegou e falou assim, putz, todo mundo fazendo pão branco, 100 gramas de hambúrguer, queijo prato, vamos fazer um hambúrguer maior? E aí foi o seu Luiz Sintra, no começo dos anos 2000, que abriu o San Luis e fez um hambúrguer alto. Opa, dá para fazer hambúrguer que não seja fininho? Ih, mas aí não fica tão bem passado. Não, faz um hambúrguer ao ponto, começa a diferenciar nisso. Todo mundo foi atrás. Tá, legal, todo mundo está fazendo hambúrguer alto agora, vamos fazer o quê? Cara, vamos usar cheddar em vez de usar queijo prato? Todo mundo foi usar cheddar. Nossa, tá legal, né? Pô, e se o pão fosse diferente? Vamos fazer um brioche? Vamos. Todo mundo foi pro brioche. Então, essas ondas, essas diferenciações que começaram a acontecer, elas têm uma coisa em comum. Elas podem ser compradas. E quando você pode comprar, o seu concorrente também pode. Todo mundo pode comprar. Aonde você se diferencia? Naquilo que ninguém pode comprar. Naquilo que só você pode produzir. Então vamos deixar de discursinho e vou começar a falar na prática de fumaça. Por que a gente usa BBQ? Por que a gente faz o American BBQ? Porque o hambúrguer e o American Barbecue têm a mesma origem. A não ser que você tenha uma hamburgueria extremamente temática. A minha hamburgueria é do Bob Esponja. A minha hamburgueria é uma hamburgueria focada na cultura nordestina. Você vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas se você tem uma hamburgueria padrão, uma hamburgueria que não é extremamente temática, colocar American Barbecue na sua hamburgueria faz todo sentido. Por quê? Porque é tão americano quanto o hambúrguer. Vieram do mesmo lugar. Então você não vai estar cometendo um pecado. Você não vai estar se vendendo. E para fazer American Barbecue, para fazer defumação, você precisa
fazer, você não vai conseguir comprar. Você tem que colocar a sua personalidade. E é um incremento de cardápio muito legal. Não estou falando para vocês fazerem igual o louco do Dom Rafone, que tem uma hamburgueria 100% de hambúrguer defumado. Mas se você tem um hambúrguer defumado no seu cardápio, você tem um fator de diferenciação. Se você tem uma entrada com carnes defumadas, é um fator de diferenciação. Você começa a se diferenciar do resto dos seus concorrentes. Principalmente em lugares onde você tem bastante concorrência. Tipo o Dom Rafone, que é de uma cidade gigantesca, chamado Santa Rita do Sapucaí, que tem 40 mil habitantes. Ele é louco ou não é? Ele é louco. Ele é maravilhoso. Então vamos lá. Como é que a gente faz BBQ? A gente precisa de um equipamento que se chama Pit Smoker. Você tem equipamentos de tudo quanto é tamanho. Esse é um equipamento pequeno, compacto, 836 da Arte 1000, que você consegue defumar 33 hambúrgueres de uma vez, em meia hora. Ou seja, se você tem uma demanda gigante, em 3 horas, você defumou 3 vezes 6, 8, quase 200 hambúrgueres. É bem tranquilo, ou seja, não é uma coisa que vai te tomar o dia inteiro. Óbvio, se quiser fazer outras coisas, vai precisar, mas para o hambúrguer, em meia hora resolve. Você tem equipamentos com maior capacidade e tem uma facilidade de uso muito grande. Não precisa de muito treinamento. Uma base de treinamento e um pouquinho de experiência resolve a sua vida. Se você está pensando em treinamento, aproveitar para fazer meu jabá, a gente tem bastante curso. Eu faço consultoria, dou curso presencial e tenho curso online. Quem ficar até o final vai ter o QR Code com desconto do curso online. Para quem quiser, é bem legal e está baratíssimo. Está muito legal. Mas vamos falar do hambúrguer. Como é que eu, Bruno Panhoca, faço um hambúrguer defumado no Raccoon Smokehouse? Específico do específico. Eu dou de 25 a 30 minutos de fumaça e jogo para a geladeira. Está lá na geladeira. A hora que o cliente pede, eu jogo na grelha, finalizo, ponho o queijo, ponho os outros toppings e mando para a mesa. As pessoas comem o meu hambúrguer e elas falam: nunca comi um hambúrguer com tanto gosto de churrasco. Chupa Burger King. Eu faço direito. Porque você tem o poder da fumaça que eu coloquei antes e o sabor de grelha. Mas você pode finalizar na sua chapa, no seu broiler, onde você quiser. Tá? O Rafone faz o broiler. Aliás, vem para cá um pouquinho, vai. Me ajuda aqui que eu vou contar. Isso aqui é um case maravilhoso. Quantos anos são? 10 anos já? 10 anos. São 10 anos fazendo hambúrguer defumado em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Ele não está em São Paulo, não está no Rio de Janeiro, não está em BH. Conta pra gente rapidinho, como é que é a tua operação, principalmente a história do sold out. Fala, gente, beleza? Sou o Rafael, né? Sou do Dom Rafone. Eu estou em Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas Gerais. A gente começou a defumar lá no finalzinho de 2015, onde não existia hambúrguer defumado em escala para a hamburgueria. A gente foi a primeira hamburgueria a colocar uma casa 100% de hambúrguer defumado. E a gente teve várias e várias questões até chegar no hambúrguer que a gente tem hoje. O nosso hambúrguer, ele passa por 3 cocções diferentes. Ele é defumado, só que olha como é que o mundo da defumação ele é muito vasto. Eu defumo por 2 horas. O meu hambúrguer, depois ele vai para o broiler e ele é finalizado na chapa. São 3 cocções e meu hambúrguer é suculento e eu consigo entregar o ponto, ou ponto menos. Esse é um rolê que a gente foi descobrindo, foi melhorando, foi trabalhando e foi entendendo como que a defumação ela poderia agregar valor não só na identidade da casa, mas um valor agregado dentro da minha hamburgueria, no ticket médio. Então, hoje eu defumo brisket, pulled pork, faço o básico do básico e tudo isso aumenta o meu ticket médio. Então, eu tenho bolinho de brisket, eu tenho batata com brisket, pulled pork, cupim. O brasileiro gosta muito mais de carnes conhecidas, por exemplo. O brisket, pulled pork, são carnes
americanas, cortes americanos, mas o brasileiro ama carne desfiada. Então, qualquer corte... Eu tenho um hambúrguer lá, por exemplo, que é feito... É um ragu de fraldinha defumada. A gente faz com molho de goiabada cascão, uma pegada bem mineira, que é a nossa raiz. Então, assim, hoje, o hambúrguer defumado, no meu caso, eu defumo todos os dias, mas vocês conseguem fazer, reidratar, fazer todo um rolê para agregar. O que a gente sempre fala para o pessoal, quem vai começar com hambúrguer defumado ou colocar qualquer carne defumada no cardápio, faz uma vez por semana. Porque você vai criar exclusividade, vai criar escassez e vai dar tempo para que o seu cliente ele entenda a concepção do defumado. O defumado, ele te dá mais camadas de sabor. E a fumaça, tipo de lenha, tipo de defumação, exposição ao calor, tudo isso, ele pode te dar várias personalidades do defumado. Isso é uma coisa incrível. A defumação é um rolê muito amplo, tem muita coisa que pode ser feita através da defumação. Ontem, no domingo, nós recebemos 31 cidades, cara. 31 cidades, 6 estados diferentes. Pessoas de 31 cidades e 6 estados diferentes estiveram em Santa Rita do Sapucaí ontem comendo nosso hambúrguer. E você sabe que é o mais interessante? A gente faz 300 hambúrgueres por dia. Tem dia que 8h30 da noite eu não tenho hambúrguer mais. Isso, quem acompanha o meu Instagram pode ver que isso é recorrente. Nós fomos criando coisas muito, muito interessantes para que isso fosse cada vez mais disputado. Então, quando você chega nesse ponto, isso tudo através da defumação. Pessoal, isso é um pouquinho só, mas assim, sigam lá Dom Rafone, @DomRafone, tem todo o rolê que a gente conta, a gente mostra, e é isso. Obrigado aí pela oportunidade. Palmas para ele, não estava combinado isso, mas encontrei aqui, tem tudo a ver com aquilo que a gente quer contar. Cara, pensa nisso. O cara tem a coragem de fechar a hamburgueria na porta dos clientes, falar, acabou. Acabou. Por quê? Porque tem tanta personalidade, o produto dele é tão diferente, que ele tem esse poder. E a gente com medo, fala, ai, será que vai acabar? Será que eu fecho o iFood? Não fecho? Foda-se, vamos fazer. Não tem delivery, né? Isso ele faz só no local, sem nenhum delivery. Então, o que é isso? Isso é o que ninguém te vende em nenhuma prateleira. É personalidade e trabalho. O cara trabalha, ele monta o hambúrguer dele, ele defuma o hambúrguer dele, ele finaliza o hambúrguer dele. Ninguém consegue fazer igual dele. Eu que faço American Barbecue há 11 anos, não consigo fazer igual dele. Por quê? Porque é o hambúrguer dele, é a personalidade dele. E é por isso que as pessoas saem de 30 cidades diferentes, de 6 estados diferentes, para ir lá comer. E você pode fazer isso na sua hamburgueria também. Então, o que é importante? Como é que isso se adequa, como é que isso tem fit dentro da minha hamburgueria. Né? Na sua hamburgueria você já tem uma personalidade. Então, tenta colocar o defumado, tenta colocar o BBQ dentro desse ponto. E aí tem uma palavra que é difícil para a gente falar, que aqui no Brasil ainda tem muita rejeição, que é defumado. Quando você fala defumado, as pessoas meio que torcem o nariz. Por exemplo, no meu cardápio, lá no Raccoon, acho que a palavra defumado aparece uma vez só. Eu uso BBQ, eu uso smoked, eu uso outras coisas. Porque o defumado cria alguma rejeição nas pessoas. Ai, mas a fumaça é muito forte. Lógico, eu fiz aqui, tudo que eu fiz a minha vida inteira foi para deixar essa carne com gosto de tamanco e estragar a sua refeição. Óbvio que eu vou deixar a fumaça forte. Não é? Então, assim, as pessoas às vezes não raciocinam. O preconceito é tão grande que ela fala besteira e fica esperando a resposta. Mas quando você bota um hambúrguer defumado, você está se diferenciando com uma coisa que ninguém pode te vender. Isso é o mais importante que vocês podem entender. O que mais que dá para fazer, já que você vai comprar um pit para colocar na sua hamburgueria para fazer seu hambúrguer defumado? O que mais dá para fazer? Cara, dá para fazer costelinha. Sabe qual é o apelido da nossa costelinha lá no Raccoon? Chupa Outback. Eu vendo a costelinha de porco muito mais gostosa que a do Outback. Muito mais bem preparada que a do Outback.
e cobro mais caro que o Outback. Porque eu tenho legitimidade para falar dele. Eu faço todos os dias a minha costelinha, ela é defumada todo dia. Lá, Panhoca, aí começa a complicar, né? Porque são 4h30, 5 horas de fumaça, começa a encher o saco. O que você vai fazer? Você vai pegar um dia que você está mais tranquilo, vai defumar lá 10, 15, 20 costelinhas, embala a vácuo e deixa guardadinha na sua geladeira. Vai durar 10 dias. Quando o cliente pede, você joga ela no banho-maria, depois passa um glaze, que é uma misturinha de molho barbecue, manteiga e mel, e manda para a mesa. 15 minutos. Está na mesa, está pronto. Você criou um item a mais no seu cardápio, aumentou muito o seu ticket médio, porque uma costelinha, a gente usa uma costelinha lá que ela tem 550 gramas. Vem 8 ossos. Cara, tem gente que divide, tem uns animais que comem sozinho. Só que, cara, o cara que come sozinho, ele ia comer um burger de 50, comeu uma costelinha de 120. Olha que delícia pro caixa. Ocupou a mesma mesa, o mesmo tempo, deu o mesmo trabalho na minha cozinha. Aliás, deu até menos. Né? Então, você ter isso no seu cardápio é interessante, porque você começa a diferenciar. E outra, se você está numa cidade pequena, numa cidade média, você começa a oferecer mais opções. Se vocês entrarem no meu cardápio agora, vocês vão ver que eu vendo ele a 40. Isso é CMV, porra. Isso é ganhar dinheiro. Por quê? Por conta da defumação. Isso aqui você faz, deixa armazenado, desfiado já. Na hora que o cliente pede, você pode esquentar o banho-maria ou direto na chapa. Nem queijo não vai. O pessoal da Scar que me desculpe aqui, mas nem queijo não vai. É um hambúrguer muito simples, é um sanduíche simples. Agora, quer ver ele funcionar? Eu dei consultoria numa casa em São José dos Campos que chama Xerife. 450 lugares. É um monstro, a casa é um monstro, é gigantesca. Dava 8h30 da noite, eu chegava na cozinha e falava, quantos pulê de porco saíram? Falou, nenhum. Falei, tá bom, monta um pra mim. Eu pegava um, botava na bandeja do garçom e falava, vai até o fim do restaurante, fingindo que tá procurando alguém para entregar esse sanduíche. Não dava tempo do garçom voltar, caía 3, 4 pedidos. Porque o cara olha o sanduíche desse tamanho e fala, isso vai matar minha fome para sempre, eu quero. Olha no cardápio, vê quanto custa, fala, eu quero mais ainda. Então ele é muito atrativo, isso é altamente instagramável, isso é muito legal de fazer. Fora que o sabor é diferente de tudo que você pode comer com um hambúrguer tradicional. Tá? Então é uma opção muito bacana de você trabalhar. Quer ver mais uma opção legal? Chicken Wings. Cara, asa de frango, barato, não ocupa espaço, absolutamente compatível com uma hamburgueria. O que você vai fazer? Você vai defumar um pouquinho da sua asa de frango por 1 hora e pouco, e vai guardar ela no vácuo. Embala a vácuo e guarda ela lá. A hora que o cliente pede, 1 minuto e 40 na fritadeira, mais nada. É só para tostar a pele e esquentar o bichinho. Você vai passar num glaze, de novo, né, barbecue, mel e manteiga, e vai mandar para a mesa. Como é que eu tenho essa asinha lá no restaurante? Eu tenho 3 níveis de picância. Normal, picante e estoura cu. Está escrito no cardápio. O que é? É o mesmo molho. Só que num eu boto molho de pimenta tipo tabasco e no outro eu boto Butjolock, Trinidad Scorpion e Carolina Reaper. Mas é o mesmo molho. Aí você quer fazer um molho mais oriental. Você bota um pouco de tarê, shoyu, um pouco de gengibre, já faz uma asinha oriental, finaliza, em vez de se finalizar com uma cebolinha, finaliza com gergelim. Cara, tudo coisa fácil de fazer. E o que é legal disso? A fritadeira você já tem, a geladeira você já tem. É só asinha de frango defumada e acabou, ocupa nada de espaço. É desse tamanho. É muito legal. E chega na mesa do cliente, se você for esperto, em 5 minutos. Cara, entrada que chega rápido é dinheiro no bolso. É maravilhoso. Ninguém quer ficar esperando. Você imagina, o cara pediu a tua costelinha e essa asinha. Em 5 minutos chegou a asinha, 10 minutos para ele comer, chegou a costelinha. Olha que perfeito. Né? Então, é muito foda. Ano passado eu falei, pô, o povo não gosta de esperar, né? Porque o hambúrguer defumado às vezes pode demorar, tal. Eu falei, alguém esperaria 1 hora por um sanduíche, por um hambúrguer? Cara, umas 10 pessoas falaram assim,
Ah, lá na minha cidade é normal, a gente espera 1 hora. Eu falei, puh! Quebrei a cara. Mas então, a rapidez, dependendo do tamanho da tua hamburgueria, fazer ela girar mais rápido é melhor. Lá no Raccoon eu não quero. Lá eu quero que o cara fique 3 horas na mesa. Eu tenho muito espaço. Eu quero vender chopp, eu quero vender sobremesa, eu quero vender um monte de coisa. Se você não tem espaço, você precisa fazer o cara girar, precisa fazer o cara ir rápido. E isso ajuda muito porque pratos de preparo e serviço rápido. E com uma personalidade de sabor que só você pode dar. Você cria o seu glaze, o seu molho, né? Você pega o molho da Bocaneira, um molho barbecue, e mistura ele com outras coisas. Né? O Tadeu, inclusive, tem uma série lá no Instagram dele que chama Mestre dos Molhos. Cara, o que tem de molho ali para você usar, abusar, se diferenciar, é muito legal, tá? E o barbecue passa por isso. Todo mundo está acostumado que barbecue vai molho, e é o teu fator de diferenciação. É onde você consegue botar personalidade. O Rafone já falou disso, o Tadeu também falou. Entradas, entradinhas são outra fonte incrível de receita, de dinheiro e de personalidade. O que eu tenho lá no Raccoon? Cara, eu tenho uma batata com pula de pork. Eu tenho batata com brisket desfiado, com costelinha desfiado. Quando sobra costelinha, sabe o que eu faço? Escondidinho de costelinha. Costelinha desfiada, um pouco de catupiry, purê de batata e mando gratinar. Pô, no meu executivo vende pra cacete. Tem quase meio quilo de comida. Os animais comem inteiro. Assim, mais uma panelada de arroz. É impressionante. Bolinhos em geral, de carne desfiada. Bolinho de costela, de costelinha, de pula de porco, de brisket, de cupim. Mistura isso com algum queijo cremoso. Catupiry, requeijão de corte, cream cheese. Empana, frita e manda pra mesa com um molhinho legal. Isso dá uma puta personalidade também. Pode ser congelado, faz uma produção grande, dura bastante. Tá? Você não precisa ficar fazendo todo dia. Tomara que você tenha que fazer todo dia porque está vendendo muito, mas não precisa. Tem uma outra coisa, eu tenho uma polenta. Imagina, um restaurante americano, uma smokehouse, tem uma polenta no cardápio. E essa é só porque eu adoro essa polenta. É um travesseirinho de polenta recheado com queijo. Como é que eu boto isso num restaurante americano? Fiquei quebrando a cabeça porque eu queria botar, que eu adoro ela. É coisa pessoal minha. Aí eu fiz um ragu de carne defumada. Eu pego as sobras de brisket, de pula de porco, refogo, faço com um molhão de tomate e sirvo junto com a polenta. Tá resolvido, dei a desculpa que eu precisava. Criei mais um factoide e coloquei no ar mais um produto, mais uma entrada, e que hoje é uma das que mais vende. Aliás, lembrei que eu preciso comprar, preciso ligar para o fornecedor assim que acabar a aula. Esse fim de semana foi foda, acabou tudo. Então, dentro do mundo do American Barbecue, existem 1 milhão de possibilidades para você trabalhar, para você se diferenciar e para você colocar na sua hamburgueria. De novo, não quero que você transforme a sua hamburgueria igual a do Dom Rafone. Não quero que você vire uma casa americana. Mas eu quero que você tenha elementos para atrair mais pessoas, para se divulgar melhor e para criar a coisa mais importante que você pode ter no seu negócio. Personalidade. Seu negócio tem que ter personalidade. Ele não pode ser mais um negócio genérico com o mesmo pão, o mesmo queijo e o mesmo hambúrguer de todo mundo. Isso está fácil de fazer e isso você vai entrar no negócio pior do mundo, que é a guerra de preço. Na guerra de preço eu tenho uma certeza. Você vai perder sempre. Sempre tem um filho da puta para vender mais barato que você. Sempre. Então, não entre nessa guerra. Entre na guerra que você pode ganhar com as suas armas, que é a personalidade e a diferenciação. Tá? Isso é o que faz diferença, isso é o que transforma o seu negócio num negócio diferente, incrível e que atrai pessoas. Tá? Que no fim das contas é isso. A gente precisa atrair pessoas. Outro caso importante. A maioria dessas coisas, para quem tem delivery, viaja muito bem. A asinha frita viaja bem, os bolinhos viajam bem, as batatas com o molho e com queijo e com as carnes em cima viajam muito bem. E é até um fator legal para você se diferenciar do resto da galera e falar, a batata chegou murcha, mas tá com queijo e tal, não sei o que. Aí beleza, aí a batata pode estar murchinha, né? Então tem várias opções
para vocês colocarem dentro do cardápio e saírem da mesmice. Esse é o recado que eu quero dar para vocês que a defumação pode fazer. Existem outros elementos para você fazer isso também, mas a fumaça ela é o mais acessível e o que vai te dar mais personalidade. Rafone estava me contando, ele usa lenha de café, ele está em Minas Gerais, e lenha de cerejeira. Eu uso lenha de pecan. A minha fumaça vai ser diferente da dele. Já é um fator de diferenciação. Então, tudo pode chegar. Só não inventa de defumar pão e vegetais, pelo amor de Deus, tá? Brócolis defumado fica horroroso. Muito, muito ruim. Mas você pode jogar esse toque de fumaça em várias coisas. Por exemplo, eu tenho um chili, né, que é um prato típico texano e tal, que eu defumo o chili inteiro. Eu pego a panela de chili e jogo dentro do defumador. E deixo ele defumando. Que também já é um fator que eu vou diferenciar o meu chili de todos. Já é diferente pelo tempero, mas ele ainda ganha uma camada de fumaça extra. Então, pensa na fumaça como esse fator de diferenciação, como esse ponto que você pode tirar a sua hamburgueria da mesmice, sair da competição por preço e criar personalidade para o seu negócio. Quem quiser escanear aqui ou tira foto e salvar, tem aqui o QR Code para o meu curso online. São 11 aulas ensinando tudo sobre American Barbecue, um módulo exclusivo de hambúrguer, um módulo exclusivo de entradas, tem tudo lá. Aqui está com 10% de desconto, o curso é vitalício, não é aqueles que acabam. Ah, você tem um ano para usar. E a partir do mês de setembro, a gente vai entrar com 3 atualizações, 3 aulas novas a cada 6 meses. Ou seja, você compra o curso agora e as novas aulas você recebe gratuitamente. Então, é muito interessante. O preço normal dele já é ridiculamente barato, que é R$ 399. E pelo QR Code aqui você ainda tem 10% de desconto e paga em 12 vezes. É mole? Tá pensando o quê? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer saber alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? O pessoal tá tímido, né? Segunda-feira pegando no tranco, né? Pode falar. Qual que é a sua cidade? Boa, cidade do Roberto Carlos. Eu tenho uma pitch que eu vou poder lá com vocês. Só que a gente não usa tanto porque a gente não vai pobre, a fumaça, tá gerando como. Eu comprei o Rational e faz alguma coisa nele. Mas não fica, não tem a mesma pegada. Não consegui chegar no jeito ainda, mas pode ser usado. Olha, ele fez uma pergunta legal aqui. Primeiro que o negócio tá bombando, hein? Ele tem um pit, mas a vizinhança dele é fresca e começou a reclamar da fumaça. Eu também tive que fazer um puta tratamento de coifa. Imagina, eu tô na Vila Olímpia, no meio de um monte de prédio. Aí eu tive que fazer uma coifa com tratamento de fumaça para não jogar essa fumaça na galera. E aí, como solução, ele tava sem o que fazer, foi lá e comprou um Rational para fazer. Gostei do investimento, é bom. Até porque ele serve para muito mais coisa, né? E ele falou que não está conseguindo deixar muito parecido, né? Não está deixando igual. Realmente não fica igual, tá? Mas, se você está falando de Cachoeira do Itapemirim, que eu aposto que não tem tantos experts em American Barbecue assim na cidade, né? Não tem muita gente que entende. Se você consegue dar um sabor que é legal, dar uma personalidade usando o forno combinado para fazer a fumaça, tá valendo. Né? Agora, se você não está satisfeito, aí fudeu. Aí não tem jeito. Se você não está satisfeito, você não consegue vender. Mas se você ficar satisfeito com o sabor, o teu cliente vai entender. O teu cliente vai curtir e vai gostar. Então, existem alternativas, né, para fazer essa defumação. Você quer ver um segredo que eu vou contar aqui? Vocês já ouviram falar do forno aqui em São Paulo? O cara vende toneladas de pastrame. Ele defuma o pastrame dele a frio. Numa GN. Ele pega uma GN com serragem, põe fogo, bota o pastrame em cima, fecha com outra GN. Essa é a defumação do pastrame do forno. E fica muito bom. Ou seja, você não precisa investir num puto equipamento. Eu vou ficar mais feliz se você investir, mas não precisa. Você pode arrumar recursos diferentes e mais baratos para trabalhar. Mas o que você não pode é ficar na mesmice. É exatamente isso. Você mandou bem demais. E se der certo, você ficar satisfeito com o resultado do Rational, manda bala. Ou investe numa coifa, ou então faz uma outra coisa. Leva o pit para outro lugar, defuma lá e traz tudo. Isso é muito legal também.
Isso é outro fator muito legal, porque depois que, geralmente as carnes defumadas que a gente embrulha, depois que você embrulhou, você não precisa mais de fumaça. Então você pode terminar no forno combinado. Lá no Xerife eu fazia isso. A gente fazia 25 briskets por dia. Começava a defumar às 6 da tarde, meia-noite, quando a casa fechava, embrulhava, enfiava tudo no Rational, apertava um botão e ia embora. No dia seguinte estava tudo prontinho. Ah, é igual o texano? Não, não é. Mas, cara, ninguém nunca chegou lá e falou assim, esse brisket tá com cara de forno combinado. Não tá. Então, existem esses recursos para você trabalhar e fazer isso. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Sei defumar. Meu pitch está ficando pro lado de fora. Eu tenho uma área externa pequena, mas está servindo como atrativo. Porém, dias de chuva. Eu vou fazer a pergunta. Porém, dias de chuva, eu tenho um problema onde eu aspo, onde eu defumo. Eu estou querendo colocar ele para dentro. Você acha que eu vou perder um pouco da essência? De tirar ele da... Vamos lá. O Flávio de Caraguatatuba tem uma hamburgueria e ele botou um pitch na porta da hamburgueria. Primeira coisa, serve como atrativo. O cara olha e fala, o que sai desse trenzinho aí? Deixa eu ver. Né? Então é muito legal, funciona bem pra cacete, você joga fumaça nos vizinhos e tá tudo certo. Se os vizinhos não reclamarem, tá valendo. Manda bala. E ele tá perguntando que no dia de chuva ele tem dificuldade. E Caraguá chuva, chove pra caramba, né? Primeira opção, botar pra dentro. Você vai precisar de um sistema de exaustão. Não tem jeito. Você precisa de um sistema de exaustão. Mas o que eu faria? Põe para dentro, defuma lá dentro e põe para fora de novo para ficar de atrativo. Está funcionando bem. Você está numa cidade turística. Então, cidade turística é mais legal ainda, porque você precisa concorrer com todo mundo e a recorrência é muito mais baixa, né? Porque o público local é um e o público de turista é completamente outro. Aquele cara talvez nunca mais volte na sua hamburgueria, não porque ele não gostou, mas porque ele não voltou para a cidade. A impossibilidade geográfica dele aparecer aí. Então, o grande barato de você ter isso é você atrair esse público. O cara está lá com a família em Caraguá, na praia, já comeu pizza, já comeu camarão, o filho quer comer um hambúrguer. Onde nós vamos? Puta, vamos naquela do trenzinho que é legal. Então, pode usar dentro, mas mantém do lado de fora para fazer o atrativo. Quem mais tinha pergunta aqui? Tinha aqui, ó. Agora o câmera vai me matar porque está atrás dele. Ah, boa. Vamos lá. Tudo bom. Eu sou o Rodrigo de Araçoiaba da Serra, até tem uma hamburgueria, Rhodes, que é bem americana assim. Eu não trabalho com a defumação, mas seria legal colocar a defumação em um ou outro produto, ou você acha que substituir não seria? Porque eu já tenho uma clientela bacana que gosta do meu hambúrguer, eles acham bem diferente. Legal. Ele fez uma pergunta bacana aqui. Se ele acha que vale a pena trocar o cardápio da hamburgueria para defumado. Nem fudendo que você vai trocar o seu cardápio. Se a sua hamburgueria está rodando, está funcionando, está indo bem, já tem personalidade, o que você pode é agregar algumas coisas com fumaça. Mas, pelo amor de Deus, não vira assim do nada. Você perde o cliente que você não tem, que você tem e não ganha o novo. Tá? Mantenha a tua personalidade. A Coca-Cola fez isso e se ferrou. Né? Na década de 80, a Coca-Cola mudou a fórmula sem avisar ninguém. E a Pepsi virou líder de mercado nos Estados Unidos, a ponto de contratar o Michael Jackson para fazer propaganda. Tem um livro maravilhoso sobre essa história, chama E o Outro Vacilou. É do Roger Enrico, que era o presidente da Pepsi na época. Ele conta a história e fala assim, eu não acreditava. Eu estudei, eu trabalhei, eu fiz tudo a vida inteira. E o único projeto grande da minha vida foi meu concorrente que me deu de bandeja. Porque mudou a fórmula. Então, não faça, nem a Coca-Cola conseguiu fazer isso, então não faz não. Mas você pode agregar coisas novas para o teu negócio que vão ficar legais. Certo? Quem mais? Tem uma... Agora ele me mata. Prazer, sou o Nicolas de Porto Ferreira. Você disse que seus produtos viajam bem. Qual a embalagem que você indica para manter a crocância e geralmente por quanto tempo? Boa. Excelente pergunta. Eu falei que alguns produtos desses viajam muito bem. Ele perguntou que embalagem eu recomendo. Cara, embalagem é uma coisa que você precisa estudar no teu produto. Né? Algumas coisas funcionam muito bem como papel, papelão, coisas que deixem o teu produto respirar. Tá? A maioria desses produtos precisa respirar, exceto os que vão encharcado de molho. O que vai encharcado de molho
pode ir fechado em pote plástico, pode ir fechado a vácuo, inclusive. Você pode, o que vai encharcado em molho, você pode fazer o que quiser. Agora, batata frita precisa respirar, o hambúrguer precisa respirar. Eu, particularmente, gosto muito de um papel que se chama Butcher Paper. É um papel especial feito só com fibra virgem para embalagem de comida. Ele é um pouco mais grosso. O último teste que a gente fez com ele, eu peguei um hambúrguer mal passado a 52 graus, embalei nele, deixei em cima da mesa, nem na caixinha estava. Botei um termômetro e ele perdeu 1 grau a cada 9 minutos. Se estivesse numa caixinha, num saco e dentro da bag do motoboy, cara, ele ia chegar praticamente impecável na casa. Então o Butcher Paper é uma alternativa legal. Não é tão barata, mas é uma alternativa que garante qualidade. É um papel mais grosso também, um pouquinho mais difícil de manusear, mas se você não precisa de tanta agilidade, o Butcher Paper é uma ótima. Mas geralmente papel, papelão, embalagens que sejam respiráveis ou que absorvam umidade são mais interessantes do que as impermeáveis. Já estou tomando bronco aqui que eu passei do tempo. Eu quero agradecer todos vocês pela participação, por terem prestado atenção. Agradecer ao Burger Expo por ter dado a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre a cultura do American Barbecue. Agradecer demais o Dom Rafone que apareceu aqui de surpresa e, pô, trouxe um case só para validar todas as mentiras que eu conto aqui. Ele faz virar verdade. E é isso. Eu vou continuar aqui como MC apresentador. Muito obrigado e daqui a pouquinho tem mais palestra para vocês. Até já. Valeu!